No programa de hoje, um cara que destila a real nua e crua. O que eu vejo hoje é o seguinte: o Bolsonaro é a nossa melhor opção. É a verdade, não minto. Ele desenrola o politiquês e manda a real pra quem não curte o mimimi. Ai, que delícia! Alessandro Santana, do canal Negão. Canal do Negão. Canal do Negão. É isso aí. E aí, Alessandro? Onde que eu olho, hein? Onde você quiser. Pro Morgado. Pode olhar pra cima A aqui. última vez que eu segurei um microfone desse jeito, Desse tamanho. E aí, como é que tá lá? Sucesso total? sucesso. Só alegria? Só alegria. Isso é bom, hein? Tanto lá no Linha de Frente, a gente tá arrebentando. O Linha de Frente é um sucesso. É, por minha causa, né? Tá com o Pavivi. Tava meia boca. Aí eu cheguei... Você deu um gás, você deu um gás. Eu dei um gás. E o Pavivi? Pavinato, só alegria. Pavinato, Rodolfão. Eu preciso. Eu preciso de um negão. Sapato de boliche. Pavivi, gente finíssima. Gosto muito dele. Gosto muito da equipe lá, do time. O time é muito bom. E lá, e o canal? O canal? O canal é bom, hein? O canal tá ótimo. Tanto o canal maior, né? Que é o Alessandro Santana Oficial, o famoso canal do Negão. Tem também o canal Eu Sou Seu Pai, que tá crescendo também, voando. Principalmente com o podcast, né? O Resenha de Pai e Filho. Entendeu? Você teve problema? Tive problema no... Você quer dizer como? Com o YouTube, essas coisas? Eu tive o problema por causa do nome Canal do Negão. Porque eles queimaram o Negão. Mas eles quem? O YouTube? Mas por quê? Porque eles na cabeça deles é tipo, não quero saber como a palavra está sendo usada. A palavra é ruim, acabou. A palavra negão não pode... Aí você perde relevância. É que nem a palavra black. Entendi. A palavra black é a mesma coisa. Também ela tem essa... Isso. Você tem certas palavras que assim, o YouTube não chega em você e diz assim, ó, não é pra falar essa palavra. Mas quando você começa a ver visualização cair, quando você começa a... O alcance diminui, né? O alcance diminui. Na busca você não aparecia. O nome, você digita Alessandro Santana, aparece um monte de coisa minha. Pânico. Se você digitar canal do... Você escreve só NEG, pronto, ele já não completa. Você entendeu? Então, tipo, não existe... Agora aparece, às vezes, Negão, que é, tipo, com 4 no lugar do A. Isso. Ou então, por isso que eles colocam 4. Eles colocam número. Dá um Leonardo. Quando tem um palavrão também, ele dá uma exatamente. dexada. Mas o YouTube já pegou isso aí também. Tipo... Já pegou isso, já pegou nomes que você coloca aí na thumbnail do vídeo. O robô já tá esperto. O robô tá malandro. Entendi. O programador é quem tá mais ganhando dinheiro no YouTube. Que loucura, né? Você vê? É gato e rato, né? É isso aí. Não, É gato e rato. Trabalhar no YouTube é isso, é gato e rato. E tomar cuidado até com o que você fala, porque se você não ativa as legendas, você tende a cair também, o algoritmo tende a não te mandar para as outras pessoas. Aí você tem que ativar a legenda. Aí você tá fazendo uma live aqui, falando ao vivo. Ali na hora ele já pega o que você tá falando, entendeu? Então, por exemplo, você solta um palavrão, ele não legenda o palavrão. Entendeu? E ele já vai também te queimando por ter falado aquele palavrão. Por isso muito youtuber não faz live. Ele faz só o vídeo gravado e coloca lá, edita, coloca o pi, coloca algum barulho na hora do Pra palavrão. não cair o canal, né? Entendi. Aliás, o teu canal, parabéns, cara, é muito legal. Não sei, a moça é sua esposa? Não... Isso, Você minha faz esposa. lá. Ele comenta assuntos factuais, cotidianos, é bem legal. E... Eu sou concorrente do Linha de Frente todo dia. Dá uma... É? Isso eu não sabia, então não é tão bom assim. Mas todo dia você faz? Todo dia. Das 2 às 4h30. 2 horas e meia de live. Dando opinião, falando sobre o dia a dia. Dando uma notícia, né? Hoje em dia no Brasil você não dá opinião boa, você dá má notícia. Aí o que é o meu papel é tentar, sei lá, suavizar a má notícia e destrinchar. Ele destrincha bem. Você destrincha. Você pega os factoides, agora que a gente tá falando dos arrependidos, e você faz Isso. super bem, né? Exatamente. Qual que você acha que é a real intenção desses arrependidos que votaram no Lula e agora estão aparecendo? É o quê? Pra mim não é tem mercado? arrependido nenhum. Pra mim era a meta e os caras foram bem-sucedidos. Exato. Porque é que nem vocês estavam falando aqui, brigar contra o Lula é só alegria. É fácil. Porque ele ajuda. Sim. Porque o cara acabou de receber o Maduro. Tipo, ele tá levantando bola toda hora pra você Ele dá a contar. pauta, né? O arcabouço fiscal. Então, tipo assim, é fácil bater no Lula. E você não disputa público também, né? Quando você bate no Lula. Eu, por exemplo, eu tenho a sorte, assim, de ser seguido tanto pelo horário quanto pelo anti-horário. Então, eu posso dizer facinho no meu canal, assim, que eu tenho uns 30% de anti-horário.
que me segue. O cara de esquerda me segue. Canhoteiro? É. Mas canhoteiro? Não, canhoteiro. Ou canhoteiro moderno? Porque eu consigo... Tem o canhoteiro moderno. Sabe, muda a opinião. Canhoteiro. É, porque no meu caso, eu consigo passear nos dois mundos, porque eu não jogo só pra torcida. Eu falo o que eu penso. Muitas vezes o que eu penso vai pra um lado que agrada um, não agrada o outro. Mas é que nem eu sempre falo, cara, eu trombo o meu inscrito na rua. Eu pego um metrô, eu encontro o meu inscrito, tanto de um lado quanto do outro. No meu canal, eu não falo só, eu não peso só na política em si. Eu falo de outras pautas, como eu faço com a minha esposa, é fácil também, né? Então a gente acaba falando muito de relacionamento. No caso do Resenha de Pai e Filho, eu falo sobre paternidade. No Resenha, esse número ainda é maior. Eu posso falar que os jovens que me seguem ali tá quase metade. Então, mas esse lá foi já o primeiro, é né? falar de O política. primeiro que você fez era... Não, o primeiro que eu fiz é o canal do Negão, que é o que eu faço o programa com a minha esposa. Entendeu? Então, tipo... E faz tempo, você tá há tempo aí, né? Desde... Assim, eu tô no YouTube desde 2007. Com comunicação mesmo, de dar opinião em tudo, tem uns 5 anos, mais ou menos. Antes o YouTube era que nem o meu Instagram hoje, é só um lugar pra eu colocar vídeo e coisa que eu acho legal. Não era... Coisa autoral que você produziu. não fazia dinheiro com aquilo, tá ligado? Quando se torna... Que antes eu fazia dinheiro com o YouTube, mas eu fazia sem o YouTube. Então, como que eu vou explicar? Eu trabalhava nessa época eu tinha o Ferro Velho e eu fazia muito vídeo de skate e vídeo de coisas do Ferro Velho. Então eu tinha 2 públicos. O jovem que gostava de ver eu e meu filho andando de skate e tinha o público mais velho que gostava de ver as coisas da sucata. E aí eu vendia tanto o shape pro mais jovem, porque eu também fabricava o shape, e vendia as coisas que apareciam na sucata. Aí eu fazia uma live chamada Pérolas da Sucata. Que da hora. Entendeu? Boa. Que aí eu vendia coisas que apareciam na sucata. E nessa época eu nem monetizava. Eu vim monetizar quando minha esposa veio trabalhar comigo, porque ela se perguntou por que eu não monetizava. Porque eu falei, não preciso, já tô fazendo dinheiro aqui sem isso. Aí ela, não, vamos monetizar também, não sei o quê. Eu falei, puta, eu vou ter que mudar minha linguagem. Mas agora você pretende... Sempre vê a mulher. Agora você Eu já pretende falava, fazer... O pessoal ainda briga comigo, fala que eu falo muito palavrão. Nessa época eu falava bem mais. Eu falei, porra, eu vou ter que mudar minha linguagem, não sei o quê. E tal. Ela falou, não, mano, vamos monetizar também, vamos ganhar dos 2 jeitos. Aí foi quando ela veio trabalhar comigo que mudou. Agora você vai fazer um OnlyFans lá, fazendo musculação. Não, eu fui proibido eu queria bengar aí, mano. Eu queria colocar a nossa live lá no X. No site com X também foi proibido os vídeos. Opa! Eu queria colocar lá também, a Cleide proibiu. Fazendo umas musculação e tal, é desnecessário também aquelas roupinhas coladas, irmão. Isso aí queima mas não nosso é filme, colada. patrão. Aqui eu uso Não precisa ficar mostrando o Tô braço muito pra folgado, ninguém, hein, fuzil? Olha o tamanho do braço dele. Respeita o Tava muito negão, irmão. folgado, Sai na respeita o porrada negão. com ele. A live veio Sai sair na na porrada com ele então Ele é agora. bonitão. Ô, Negão, e com essa questão de política, quando você começou a se posicionar hoje, você faz um paralelo, quando você começou e hoje, você acha que tá mais perigoso hoje dar a tua opinião ou antes? Nossa, bem mais. Nem se compara. Bem mais. Hoje eu tenho que pensar 10 vezes antes de falar. Porque hoje você segue 2 problemas. Você segue o problema da monetização, que do dia pra noite os caras mandam cortar. Não existe um processo do tipo, sua pena é perder a monetização, onde você traz um advogado e o advogado briga por você, primeira, segunda, terceira, quarta instância. Não, é tipo, caiu. O Monark, vocês estavam falando aqui, eu acho que é um dos melhores exemplos, que ficou sabendo que o canal dele tinha caído ao vivo. Esses caras que se ferraram. Imagina Porque esses isso. caras, eles estão fazendo lá falando de censura. A PL. Quem se ferrou mesmo é o Constantino. É o Figueiredo. O Figueiredo. Te atualizei. É o Monark. Te atualizei. E o primeiro de todos, que foi o Alan dos Santos. Exato. Sim. O Gengiva. Esse foi o que mais rodou. O Gengiva, cara. O Gengiva. O cara tomou o passaporte do cara, o cara tomou a grana do banco que ele tinha. Menos o Felipe Neto, porque você tá no outro lado, né? Não é, porque a gente fica aqui, censura, tal, e não sei o quê. Esses caras que realmente Não, se e ferraram assim, a gente tá falando assim... Entendeu? Porque a gente esquece. A monetização... Aí agora virou o loirão. Léo Lins. Agora é o... Não, é o... Da comédia. Da comédia lá, o... É o Léo mesmo. É o Léo Lins. Não, o Porchat é... O Porchat. Peidou na farofa. Mas o Porchat eu não acho Peidou que na ele é. farofa. Mas ele peidou, na minha opinião, ele peida por causa dos patrocinadores. Não é por causa Mas ele já da peidou, turminha. ele já peidou é o patrocinador do gordo. Fizeram lá o vídeo, Entendeu? teste de Covid, a patota veio, encheu o saco, ele Não, pediu e perdão. No meu caso ainda é pior, porque Peidou na assim, se eu farofa. perco a monetização,
tá sussa. Porque, que nem eu falei antes, eu consigo fazer dinheiro ainda com o YouTube. Eu tenho as pessoas que me patrocinam no meu canal. Eu não consigo ter o patrocínio de uma marca. Vocês da Jovem Pan Exato. aqui sabem muito bem como é difícil descolar um patrocínio com a marca. Então eu tenho o meu público que me patrocina. Boa. Então, se eu perco a monetização aqui do YouTube, falar, ó, seu canal caiu tal, o cara vai dar um jeito, ele vai me assistir como tá dando jeito de assistir o Consta, como tá dando jeito de assistir o Paulo, certo? Também a gente nem pode falar como é esse jeito, porque senão você periga de rodar Sim. também por Não é falar. bom Ó, explicar. olha a situação. Mas no meu caso é pior, porque assim, se eu tiver, por exemplo, uma visita de uma federal, vamos imaginar esse cenário. 6 horas da manhã, Alessandro, Cidade de Tiradentes, Conjunto Vila Paulista, desce 2 carros da Federal, no maior Coab da América Latina. Como eu explico isso? Porque eu vou ter que explicar, não pro pessoal do Monte Olimpo. Eu vou ter que explicar na Vila, e vai ter que rolar essa conversa, porque bateu, porque duas viaturas foram lá me entregar uma intimação, pegar o meu PC... pegar o meu celular e eu não preciso... Não, e eles não precisam nem pegar nada. Eles só precisam encostar o carro, subir e falar, oi, Alessandro, bom dia. Eu falar, bom dia. Eles falam, só isso, tchau. Moiou por quê, né? Como que eu explico isso? Porque a lojinha vai parar. Quem é da Vila sabe de que lojinha eu tô falando. Sim, a lojinha vai parar. Entendeu? Então, aí você tem o fofoqueiro que vai falar, eu sabia, ó. É tóxico, tá ligado? Você tem o outro que vai falar, não, é anabolizante. Você tem o outro que vai falar, não, é concorrência com a loja. Não, você tem o outro, é X9. Infiltrado. Você tem um monte de coisa. Fora o prejuízo da loja parada. Então, olha, por isso que eu falo que a gente tem que pensar 10 vezes, que nem o Alba falou, pô, no começo... Tipo assim, no começo você sabia... minha preocupação sempre foi assim, pô... Eu vou falar do Emílio, eu tenho que ter muito cuidado pra não denegrir a imagem do Emílio. Entendeu? Por quê? Porque o Emílio pode voltar um processo contra mim. E se ele voltar um processo contra mim, eu tenho que ganhar esse processo. Então eu tenho que... E se eu passei dos limites, tá, eu tenho que pedir desculpa pro Emílio. Dane-se o que o Emílio fez. Hoje não. Hoje, se o Emílio é deputado, é senador, é vereador, seja lá o que ele for, ainda assim você pensa 10 vezes e você fala, caraca, irmão, para o Emílio, entendeu? Trocar ideia com 2 ou 3 e de repente meu nome tá numa lista. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe todo mundo sabe quem é o Alba, todo mundo sabe quem é você, todo mundo sabe quem sou eu, sabe onde a gente mora, sabe das nossas contas, que é só um ingênuo acha que os caras não sabem tudo. Estão esperando só a nossa vírgula. Botou uma vírgula na nossa história, os caras vêm pra cima. Era. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje... Mas é ruim, né? Então, eu sempre falo o seguinte... O Bolsonaro, ele tem um pouco de responsabilidade nisso, mas a responsabilidade dele é a seguinte. Imagina que o Brasil é um prédio. A gente tá aqui, ó, no térreo. Sim. Lá em cima, a cobertura, os caras nem conseguem ver a gente. Nem ver, nem ouvir. O Bolsonaro, ele já era político 30 anos. Ou seja, ele tava lá com os caras. Ele só tava no cantinho. Exatamente. Ninguém nem prestava atenção nele. Ele era o doidinho da rua. Ninguém nem prestava atenção nele. O Bolsonaro catou no braço de todo mundo aqui e falou, vem aqui, nego. Acorda. Sobe com nós aqui que eu não consigo te colocar na cobertura. Mas te boto um andar abaixo. Vai ser o suficiente pros caras te ouvir. Aí fudeu. Aí o que acontece? Aí, o Emílio... eu tenho 43, o Emílio vai saber dessa época. Teve uma época em que pra você falar com o vereador, você tinha que falar com o assistente do assistente do assistente do assistente. E talvez ele te recebesse. Isso, com autoridade. Talvez. Autoridade. O cara chegava num restaurante, o restaurante parava. Hoje, os caras vão em Nova York, dá palestra em Nova York, e o cara que tem acesso a eles, ou seja, que tem grana, porque não é o garçom que foi levar com ele. É o cara que tem bala na agulha pra sentar na mesa ao lado. Esse cara para um ministro e ele começa a falar com o ministro e cobrar o ministro. Aí, irmão. Aí, e o ego do cara nessa hora? Você entendeu? E quando o cara tá andando na rua, os caras começam a gritar o cara. A ponto de um ministro virar e mandar um perder. Mano, imagina. Pra um ministro virar e mandar um perder uma, né? Porque, tipo assim, ele pode estar ali a pampa, mas a paciência dele, ó. Pode crer. Isso é bom, foi bom o Bolsonaro ter ao mesmo tempo. Todo mundo está muito exposto. Exato. Né? Tá muito e a internet deu a voz. A internet deu a voz. A internet deu a voz. E os caras querem tirar a voz. Mas essa questão, eu queria fazer uma pergunta que até abrange um pouco disso. O que você acha dessa galera, principalmente da política, que está pedindo ajuda e fazendo vaquinha na internet para ajudar a pagar processo? Eu acho ridículo.
Eu, sinceramente, acho ridículo. Porque, assim, a gente já paga um salário super alto. Sim. Certo? A gente eu não aprovo isso nem um pouco. Eu acho justo o seguinte... Zuckerman vai lá se candidatar, certo. Aí ele fala assim, porra, negão, vou me candidatar, fiz um vaquinha aqui, você consegue me ajudar? Posso ir no teu programa, negão? Ah, sim. Entendeu? Tal, eu pedi pro povo. É a minha ajuda, ó, eu tô me candidatando, quem puder me ajudar, minha vaquinha tá aqui. Aí ele entra em contato comigo e fala, porra, negão, tô me candidatando, eu posso ir lá no seu programa? Fortalece. E tal. Isso eu dou o maior apoio, o povo pagar. Porque eu sou muito contra esse negócio da gente pagar a propaganda do político. Mas tem o fundo partidário. O fundo Exatamente. serve pra isso. Mas agora, eu pagar o Não é pra processo... isso, Sammy? Exato. Mas você citou um isso. absurdo Quem já. paga é o fundo partido. partidário. Ale, Já não ele devia pode nem existir. alegar, por exemplo, que um processo... Pode ser. Que um Certo. processo que ele tomou, por exemplo, foi tuitando uma verdade que virou... Dizem que é fake news. De repente, um processo desse foi pra defender o povo e tal. Ele pode alegar isso, político. Mas Ele você também pode. pode fazer um Twitter, tomar um processo, duvido o político te ajudar. E você também pode estar querendo defender o Exatamente. povo. Concordo, mas na situação do político, ele pode Então, alegar mas isso. não, ele pode Mas ele já alegar tem e um eles salário. estão conseguindo ajuda por causa disso. O meu ponto é, acho errado. eu não ajudaria. Também não. O meu ponto é, eu não ajudaria, Banca porque essas assim, gracinhas, pai. não estamos falando de uma pessoa comum, não é o Morgado que tomou um processo. Sim. Não é o Emílio que tomou um processo. Deputado, É uma né? pessoa que não paga o apartamento dele, ele não paga o motorista, ele não paga o ajudante. Tem assessores Ele tem jurídicos. assessor, vocês mesmos estavam falando aqui, o Emílio falou da medicina deles, tudo tá pago, tudo tá pago. Tipo assim, se o político quiser gastar, Churrasco tá pago. se o político quiser gastar, ele não consegue, porque tá tudo pago, entendeu? Então, Tá tudo no pacote. é essa Isso, pessoa sim. que nós estamos falando. Se ele vem com argumento e convence as pessoas, show, pra mim, eu sou nesse caso igual eu sou com essa manifestação do dia 4. Eu fui lá e falei, ó, gente, não vou, não acredito. E pronto, mas não tô todo dia, ó, não vai, porque é o MBL, porque é não sei. Falei, caralho, vocês estão grandinhos, irmão. Exato. Todo mundo aí tá bem grande. Se isso. você Pegar na mão. Se a essa altura do campeonato tu não consegue decidir se vale a pena você ir nessa manifestação ou não, porra, mano, então aí nós estamos fodidos. Então é Lula por 8 anos. 30 anos. O mínimo. 30 anos, negão. É a mesma coisa que vocês são sorte políticos. é que ele não chega Pra no mim, eu sou Natal. contra. Agora eu vou ficar toda hora. Não, a fulana pediu, não para. Não, mano, deixa lá. Se ela convenceu, tá ligado? E ô, negão... Tem que fazer um break claro. para o Dedê. E aí, Dedê? Você gosta, né? Ah, lá, ele gosta. O velho tá Nossa, feliz. agora a gente né? Lá é cidade Você Tiradentes, melhorou a irmão. perna? Tá boa? Sorrisão. Tirou a botinha. Tirou a botinha? E o pé Então também. esse é especialmente para Dedê. Pode fazer o break, Reginaldo. Muito bem. Posso fazer uma O break questão? é muito rápido. Canal do Negão Aí, ó. nas redes sociais, no Instagram, Canal do Negão pra você seguir, o Twitter, @Canal do Negão e o YouTube. 700 mil aí hoje, mano. Vamos bater. Segue vamos lá, um se pouquinho inscreve, aí, ó. ó. Não, hoje é 1 milhão. Alessandro pouquinho Santana aí. O Oficial. YouTube Alessandro Santana Oficial. Ó, isso é bonito, hein? Alessandro 5.000 Santana vídeos mais. Oficial. O que você quer, Não, meu querido? eu queria perguntar. Faustinho. Ó, louco, bicho. A gente tava falando a respeito aí de mudar de opinião, né? O Holiday esteve aqui, falou a respeito. Que eu fiz críticas duras ao Bolsonaro, depois a gente viu que não era muito bem assim. Eu queria saber a sua opinião a respeito de você mesmo. Quando você abriu o canal, começou a emitir as suas opiniões 5 anos atrás, hoje você teve muita mudança, teve coisas que você precisou se retratar. Eu queria até pedir pro Luquinha colocar na tela aí uma tuitada de hoje, porque eu não sei se vocês viram que os índios foram lá. Não, a outra, Luquinha, por favor. Depois a gente coloca aí, ó, que, né, aconteceu aí ó, na Rodovia dos Bandeirantes, né, o protesto contra o marco temporal, e o Orlando Silva colocou, inaceitável, que eles bloquearam e achando bom, agora põe o outro, Luquinha, por gentileza. Ele falando, em 2022, o cheiro é livre, bloqueio de estrada é crime. Aí o pessoal faz o quê? O pessoal resgata e mostra a hipocrisia dessa Igual o turma. Alckmin com a Exato, Venezuela. igual o Alckmin com o MST. Alckmin com o MST O Alckmin também. com o MST. Exatamente. Agora a pergunta a que ponto que você pode mudar a sua opinião sem ser um hipócrita? Porque isso daí a gente vê a hipocrisia, né, Orlando Pra Silva? mim- Ô, bebida! Pra mim, hipocrisia é quando o cara não assume. Por exemplo, o Holiday sentou aqui e falou assim, gente, eu errei no passado. Já pedi desculpa pro Bolsonaro, parei pra pensar e tal, e errei. Isso é nessa hora que você deixa de ser hipócrita, porque você tá admitindo. Só que a maioria dessa galera, o que a gente vê? É que o político nem conta pra mim nesse caso. Porque, tipo assim, estranho é quando ele não é.
hipócrita, né? Sim. A gente estranha mais quando ele não é. Exato. Mas, por exemplo, você tem os influenciadores, você tem artistas, você tem... Essas pessoas, pra mim, são piores. Porque elas não só não admitem o erro, como que quando você esfrega na cara o erro... Você é o errado. Aí rola você é preconceituoso. Fascista. Você é um fascista. Mas e o fulano de tal? Exato, é o pior. Mas e o outro? Essa Você não é a vê saída. isso? Você acha que faltou isso pro MBL pra turma aderir a essa manifestação? Porque todo dia todo mundo fala, a direita tem que se unir, e eu concordo. O Van Hatten mesmo colocou, eu vou na manifestação, porque essa manifestação não é do MBL, essa manifestação é do povo que tá cansado dessa Se eu não me porra engano, foi o Vem Pra Rua, não foi nem o MBL em si que criou. Ela Mas você acha criada que pelo Vem falta Pra dessa Rua. turma que se absteve lá no 31 de outubro? Falta isso, fala assim, gente, a gente não queria nenhum nem outro, a gente errou, a gente sabia que um ia ser muito pior. Falta isso pra unir essa turma e falar assim, beleza, então vamos seguir junto daqui pra frente? Eu acho que falta esse exercício, mas não em cima porque você vai fazer uma manifestação. Sim, exato. Ele tinha que ter vindo bem antes. Ele tinha que ter vindo com um mês de governo. Tipo assim, a gente às vezes esquece que o governo do Lula foi outro dia. Foi outro dia, o governo do Lula, o governo da Dilma. Às vezes a gente fala do governo do Lula como se ele tivesse acontecido antes da ditadura, antes de 64. Então, Parece que faz muito mas tempo. a molecada não conhece. Não conhece. Lembra? Não, a molecada não conhece. Não conhece o Lula. A molecada Conhece o que Romário. votou não conhece o Lula. Mas que foi é porque no salão. assim, Conhece no pessoal, os influencers. no pessoal anti-horário, é mais fácil você vender isso, porque ainda é uma galera que tá crescendo a cabeça, não tem casca. É uma galera que não paga boleto, é uma galera que ainda vive do papai chato que quer saber que hora eu voltei pra casa, entendeu? Então, o discurso é fácil. O discurso pra vender pra essa molecada é fácil. O nosso discurso é chato, discurso de velho. O meu discurso no Resenha de Pai e Filho, ele é um discurso de velho. Sermão. Que tipo assim, o moleque de 14 acha que eu exagero, o moleque de 17 começou a prestar atenção, viveu, né? o moleque de 21 escreve, caralho, o negão tem razão. Você Alessandro, entendeu? Tipo, é isso. Por isso que é mais fácil vender pra essa molecada isso. Sim. Alessandro, acabou de sair nas redes a Zambelli. O que a Zambelli Zamba. eu tinha falado antes? Ela tinha chamado todo mundo pra manifestação, depois voltou atrás. E ela tá falando que ela é a próxima a ser caçada. E ela até provoca e fala assim, quando eu for caçado, vocês não vão pra rua. Então eu queria saber, você acha do caso do Dallagnol, mas principalmente você acha que a corda vai esticar, porque aí já estão falando nela. E a corda já tá esticando já tem um tempo. No próprio Nicolas, eventualmente o Eduardo Bolsonaro, enfim. Estamos de acho volta que aqui para nossa querida rede de rádio Jovem Pan, nossa grande Jovem Pan News em todo o Brasil. Estamos recebendo aqui o canal do Negão hoje, pergunta do nosso querido Samidama a respeito do Dallagnol e da Zambelli. Que a Zambelli já Que tá fim levou? falou, só O Dallagnol próxima. um Corda tá bodão, esticando. um bodão expiatório. Total. Um puta bodão. Bode eu conheço. Bodão. E bode eu conheço. Aquele bode caso do- da- você conhece. o caso Bode da do Zambelli Zé. é muito... Ela quer ir pro O caso da camarote. Zambelli é muito por causa daquela apontou a arma pro negão Sim, lá. E sim. tá merda, velho. Lili Carabina. Errou, entendeu? Ronald Só que McDonald tava eu acho que é o seguinte. O pessoal, depois do dia 8... vamos falar antes do dia 8. Acabou, vou dar um exemplo pra vocês aqui. No dia da eleição, foi a maior audiência que eu já tive no meu canal até hoje. Boa. Eu botei quase 20 mil pessoas ao vivo. A gente lá, eu e minha esposa, por 6 horas, a gente fazendo apuração, entendeu? E fala sobre isso, fala sobre aquilo. Aí deu lá no TSE, no nosso telão lá, pá! O Lula ganhou. Nessa hora, sabe o que eu falei? Eu falei assim, gente, perdemos. Acabou. Porque eu disse perdemos e não o Bolsonaro perdeu. Sim. Porque apesar do que eu falo que eu tenho, a galera anti-horária que me assiste e tal, o cara sabe de que lado eu tô. É lógico, exatamente falei que isso. perdeu. Perdemos. Exatamente, Perdemos. o povo perdeu. E o que eu tenho que fazer como comunicador? Lembrar vocês, não é explicar, é lembrar, porque a gente já passou pelo Lula. Eu não estou fazendo um exercício de futurologia, não. Eu estou fazendo de passado mesmo, entendeu? Estou trazendo de volta para você o que foi o governo Lula e que ele passou a campanha dizendo que seria de novo. Então eu vou ter que te lembrar. O governo Lula é assim, assim, assado. Quem sabe fazer dinheiro, faz dinheiro. Quem sabe fazer dívida, faz dívida. O problema é que a maior parte do brasileiro, do povo brasileiro, que os caras até não querem que tenha educação financeira na escola, só sabe fazer dívida. Então a probabilidade da gente quebrar é muito grande. A probabilidade dele gastar é maior ainda, porque ele já falou de peito aberto. Ele falou de peito aberto, entendeu? Que ele ia gastar e ele tá gastando. Ele é o mais verdadeiro até agora, já reparou? Olha que Boleto doideira. não para. Verdade. O Lula é o cara mais verdadeiro
De todos os políticos, aquela frase que ele falou que ele é a alma mais honesta, ele tá sendo super honesto com a gente. Ele tá gastando sem massagem, ele tá fazendo tudo que ele falou que ia fazer. Naquela hora eu falei assim, gente, perdemos. Os outros porque muita gente estava vendendo o seguinte, não, porque o exército jamais vai apertar a mão do ladrão. Eu falei, meu amigo, o exército é o exército. Bateu continência pro Maduro. Mas isso ele falou que não ia chamar o Maduro. Não, mas o chefe de Estado é o Bolsonaro. O Lula falou que não ia vir o Maduro. O Lula é o chefe de Estado. O exército é a hierarquia. E o exército não tá errado. Porque ele tá seguindo ordem. E era isso que eu sempre vendi. Eu falei, gente, não vai ter. Aí não, porque você é contra o pessoal ir pros quartéis. Você acha? Puta merda, irmão. Tá errado isso, tá errado e isso vai dar bosta. Sim. Vai dar bosta porque, assim, principalmente por causa das páginas de Twitter, WhatsApp e Telegram que ficava, gente, Zuckerman, mais 72 horas. Isso, Emílio, isso confundiu. Emílio acabou de General Pincel acabou de mandar um vacilo. Puta merda. Acabamos de receber um mal, mano. Tem informações. Falei, gente, isso não existe. Isso não existe. Quando que se um golpe fosse dado, se alguma coisa fosse feita, alguém na rua saberia disso? Entendeu? Ninguém nem saberia, a coisa aconteceria. Isso aí, de repente, ia chegar os milicos falando, gente, sai daí que já acabou. Mas você sabe assim que aconteceria. Mas você sabe que no Brasil tudo é possível. Podia. Ô, Alessandro. E eu falava isso tanto, e aí a gente tem o dia 8, que o dia 8 foi uma espécie de estouro da boiada. Entendeu? Todo mundo ganhou, menos quem? O povo brasileiro. O povo brasileiro perdeu. Acabou, porque assim, quando você tem o dia 8, quando você tem o quebra-quebra, como diria Racionais, era a brecha que o sistema queria. Sim. Entendeu? E agora a gente não... Como que você vai fazer uma manifestação hoje? Porque imagina, Emílio, para fazer uma manifestação, no mínimo um caminhão de som. No mínimo. Tem que ter. Um caminhão de som. Quem vai bancar esse caminhão de som? Porque agora, quem tem dinheiro nesse país tá com toba na mão. Isso. Porque até outro dia, bilionário era o cara. Porque até o dia que os caras resolveram mandar um joinha no WhatsApp, o nego caiu. Caiu no WhatsApp. Porque esse processo... Ele ainda está correndo. O processo das fake news não está finalizado. Ele foi... Cabe nome ainda, hoje. Os caras botar mais uma folha atrás e grampear. Então, rapidinho, tranquilo. Mas, Mas isso aí é meio na legalidade. É isso que eu falo. Então, não tá meio na legalidade? Tá meio na legalidade. Aí vem uma galera agora e diz assim, gente, nós vamos fazer um protesto por causa do que aconteceu com o Dallagnol, que foi ridículo, foi horrível o que aconteceu com o Dallagnol. Mas se põe no lugar desse cara, do brasileiro que conhece alguém que esteve na frente de um quartel. Se põe no lugar do brasileiro que já teve um dia embaixo ali na Paulista. E ele sabe muito bem que no meio da galera vai aparecer uma galera pedindo por ditadura. Porque eu já disse isso várias vezes, em todas as manifestações que eu fui, eu falei assim, sempre tem o caminhão dos velhos que pede isso. Sim. Essa opinião que eu quero te ouvir. Eu sempre falei isso. Sim. Tinha os velhos. Os velhos que fica puto quando você passa falando, porque eles querem ouvir. Eles não escutam. Alessandrinho, é assim. Essa opinião é importante e você é um cara que a coloca de uma forma muito brilhante. Você vê lá o encontro do próximo Nobel da Paz com o próximo canonizado. Então você tem o Maduro e o Lula e tal. Isso é um afrontamento. O cara, nitidamente, ele tá afrontando toda a população, toda a oposição e tal. Você enxerga dessa forma também? Ou é muita inocência? Ou ele tá sendo honesto, como você sempre falou? Eu não enxergo como afronta. Eu até acho que demorou. Entendeu? Pra mim o Maduro... Eu achei que o Maduro viria na posse. Viria na posse. E tipo assim, é o que a gente já esperava do Lula. O Lula, na posse do Lula, já tinha a galera falando que já vinha com o Pires na mão. Foi avisado. O Fernandes Argentina já teve 5 vezes aqui. Já teve 5 vezes aqui, entendeu? Companheiros se ajudam. Exatamente. Então, tipo assim, não tem uma novidade. Não tem uma novidade. A gente hoje estranha, não o fato do Maduro... Eu não estranho o fato do Maduro estar aqui. Eu estranho a demora. Porque isso aconteceu. Aí um amigo meu até falou assim: nega, mas você tem que ver também que o Lula não parou quieto, né? Sim, ele tá tentando trazer a paz mundial lá com o Lula não parou quieto. O Fernandes veio mais pro Brasil que o Lula nesse período. É impressionante. Entendeu? E hoje a gente vê uma espécie de ladeira abaixo, porque você fazer negócio com a Venezuela... Tem gente que fala assim, negão, mas o Mais-I, sabe o Mais-I? Não, Mais-I. Mas quando o Bolsonaro fez negócio com... Irmão... Tem ditador em todo canto. Sim. A cena é a seguinte.
vamos fazer negócio com o cara que é ditador, o dinheiro vai vir pra quem? Porque quem tem que pensar primeiro em quem? serve? Tem que pensar no povo brasileiro. Exato. Se o Lula fala assim, porra, negão, tô indo lá na China e vou trazer dinheiro pro Brasil. mesma coisa. Mano, tô nem aí se você tá fazendo negócio. Não, a gente tá comigo. emprestando Tô- dinheiro com dívida. né? Exatamente, pra um cara que já me deve, já deu calote. e que vai me vender um produto ruim, que é a energia elétrica deles, Exatamente. que não dá conta com ele. O Bruno, esqueci o sobrenome dele agora. Ele faz aqui no Linha de vez em quando também. Ele é economista, ele tava fazendo um documentário lá na Venezuela. Aí eu entrevistei ele esses dias e tal, ele tava me contando o seguinte, falou, negão, lá é o seguinte, você tem 4 dias com luz e de repente a luz cai. Sim. A Venezuela é desse tamanho. Se você não dá conta do seu povo, como você vai vender pra Roraima? E por que Roraima não faz parte do... Que essa é a pergunta que ninguém tá fazendo. Mas do Roraima... sistema nacional. Por que Roraima? Por que aconteceu com Roraima? Qual preconceito é esse com Roraima? Porque os índios não deixam passar Não deixa passar, verdade. a linha. A linha. Você entendeu? Então, A tipo linha tá nos índios. Olha só, não, aqui não vai passar linha, coisa nenhuma. aí o a gente cara pega fica- do Maduro que mais não dá caro. conta do próprio país, que tá falido. O país tá falido, aí agora ele volta sorrindo, porque não teve uma cara de puto até agora. Não. Ele tá sorrindo do momento que ele chegou. Cara da quando triste ele... também. Entendeu? Ele tá em casa, felizão. né? O relógio Ele tá dele em casa. custa mais De de um R$1 milhão milhão lá. Come Sim, carne com claro. salzinho lá do cara. Aí a gente tem, aí a gente, ao invés da gente ter deputados, entende? Que a gente tem também, eu não tô sendo às vezes muito ruim com eles. Ao invés de a gente ter deputados que vão falar assim, ó, tá bom, o Lula tá jogando o carro na ladeira, mas nós pelo menos vamos puxar o freio de mão. Entendeu? Nós vamos tentar atrasar ele. Não, a gente tem uns deputados que, embaixada, o Maduro está aqui. Vem buscar, tipo assim, irmão, todo mundo sabe, tipo, não é um segredo. não O Maduro não foi respondi. recebido que nem o Joesley na madrugada. E o Ortega? O Ortega também Também vem. é, né? pode Parece que marcar, não tá com a vem, passagem também vem. marcada. O Lula Orteguinha agora vem. está propondo uma moeda para América do Sul inteiro e falou que vai chamar todos. Vai chamar de companheiro. Orteguita. Mas o senador falou que se não tiver a maioria pra votar e lutar e puxar esse freio de mão, não vai acontecer nada. Então, e essa Mas é maioria, ruim, né? Já tá todo mundo. É ruim entregue. porque atrasa. Você sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, dos canhoteiros e tal, que eles vão lá, porque é a carreta furacão que a gente fala brincando Caríssimo. agora, é o emprego que tem que dar, é aquele estado grande, custa caro isso. Aí eles vêm pegar o nosso dinheiro. Imposto. Então eles pegam o nosso dinheiro através de Até imposto. acabar. Isso, ele pega o nosso dinheiro até acabar o nosso dinheiro. Então a gente tem lá, você tem lá a tua loja, lá o Ferro Velho, sei lá o quê. Você vai lá, você pega o teu dinheiro. No outro pensamento é o seguinte, você pega o teu dinheiro, cuida do seu dinheiro, cuida da tua casa, cuida da tua propriedade, eu vou te dar a condição de você cuidar da tua vida. Cada um cuida do seu. O outro não, ele fala, dá o seu dinheiro pra mim, Que eu sei mais eu do que sei você. cuidar Deixa que eu das cuido. mulheres, dos negros, Só que não dos faz porcaria índios. nenhuma. Eu cuido melhor que você. Só no fala. discurso. Eu sei cuidar do seu dinheirinho A muito bem. carreta. É só você me dar o seu quer ver- dinheirinho. você quer ver um- É tão simples essa conta, cara. Um é puta tão exemplo simples. do que você tá falando Porra. é tanto o MST quanto É o isso aí. MTST. Eu gosto de falar mais do pessoal do MTST, por quê? Porque é uma galera que eu já conheço. Não o movimento em si, mas eu conheço muita gente que mora em invasão. Essa galera tava com muito medo, entendeu? Apesar de ter ficado os 4 anos do Bolsonaro lá, porque tipo assim, cara, o pânico é o seguinte, se você votar errado, você perde sua casa. Então, tipo, isso tem um peso muito grande, tá ligado? E agora você tem, tipo assim, nada tá acontecendo a favor. Então o cara vai ter que esperar uma espécie de benesse do Tarcísio, de descolar pra esse cara o certificado de posse. Ele já até distribuiu uns agora. Só que, se eu não me engano, dele é mais pra galera MTS. Por que MST. isso aí? Porque isso aí é papo furado. Esse negócio que vai cuidar da... Porra, o meio ambiente. É. Já passou lá o meio ambiente. Isso é tudo papo furado da mulher, das Mudança minorias. climática. É a narrativa. Isso é tudo conversa mole. Narrativa que ele gosta tanto da narrativa. Que o Lula falou que agora ele falou pro Maduro criar Ele uma ensinou. criar uma narrativa boa pra Venezuela. Olha isso. Não tem essa. Nossa. Essa não vai dar. Honestão, não é? Sim, você tem que criar, Honestão. companheiro, você tem que criar uma narrativa boa. E legal, puxando isso que o Emílio falou, como é que você avalia essa questão da pauta identitária? Que se ainda acontece muita gente, pô, negão, como você é de direita? Tá louco? Se ainda existe isso? No meu, com a no, meu informação. no meu caso em si, nem tanto. Porque tem certas coisas que eu defendo e que até o próprio pessoal de esquerda vai pro meu lado, só que eu sou um pouco mais radical.
Entendeu? Um bom exemplo que eu sempre falo em todo canto que eu vou é as benditas cotas de universidade. Que eu sempre falo que eu acho errado, que pra mim quem tem que ter cota é playboy. Isso é uma opinião que eu tenho muito radical, porque eu falo o seguinte, ó. Pra mim, 80% das vagas de universidade tinha que ser disputada em quem veio da vila. Os 20% em quem tem ganha ali renda familiar acima de 10 pau. Tá ligado? Disputa os 20% e vambora. Os playboy, o cara de esquerda, ele é contra isso. Porque fez um bom cursinho, O cara de esquerda, ele é contra. Por quê? Porque o que ele quer é o seguinte, ele quer que o pessoal, tanto pobre quanto negro, eles disputem os 10. Nem os 20. Eles querem que eles disputem os 10. Porque assim passa meia dúzia que, mano, se matou de estudar pra poder passar, porque não é fácil você vir do público, você tem que ter muita garra, uma família estruturada, entendeu? E aí você pega meia dúzia que vão estar, de certa forma, entre aspas, agradecidos. Eu já sou mais radical. Então, vamos pegar uma outra pauta aqui também. Eu sou a favor da construção de mais presídios. Mas não porque eu quero que... então vamos começar a prender todo mundo. Tipo, Guatemala, não, é El Salvador. El Salvador. Não tipo El Salvador. Porque eu não acho justo o moleque que praticou um delito menor, ele ser preso com o outro que já é experiente. Quem é da vila sabe disso, Delário. Sim. Tô mentindo, Delário? Exatamente. Você vê o neguinho ser preso. Ele era um bocó, ele foi preso, Exato. passou o quê? 6 meses. 6 meses, é. 6 meses ele voltou pós-graduado. Faculdade Ele volta com um cargo a mais. Sabendo mais ainda. Você entendeu? Então, É a por que ele faculdade, volta? né? Por quê? Porque ele foi preso junto, entendeu? Entrou de gaiato por N motivos, mas ele vai ser preso com um cara que tá lá, ó. Cadeiro velho, entendeu? Ele vai ser obrigado a entrar pra uma facção, porque ele não é obrigado entre aspas também, você não é obrigado. Mas, tipo assim, a sua vida vai ser um inferno muito pior. Sobrevivência. Sua vida já vai ser um inferno, só de você ser preso. Se você for preso, tipo assim, e não entrar, sua vida vai ser muito pior. É Então, sobrevivência, não. pô, você pega 50 nego, bota onde tinha que caber 10, você quer que aquele camarada saia de lá como? Aí tem o cara mais à direita que fala assim, porra, negão, mas se tinha 50 é porque cabia 50. Mas é esse cara que vai sair, esse mesmo cara que faz esse comentário, ele vai ter que sair 6 horas da manhã de casa e ele vai pelar de medo quando subir 2 malucos numa moto. E ele vai jogar aquela moeda pra cima pra saber se ele é motoboy indo trabalhar ou se é o cara que vai assaltar ele e vai matar ele por causa de um Motorola velho. Tá ligado? E um Motorola velho porque ele queria que ele tivesse um celular melhor. Sim. Vai dar o tiro nele, porque ele sabe que a probabilidade dele ser preso é pequena. Pegou a moto e foi embora, quase não tem polícia na vila. Você entendeu? Então, tipo assim, aí o cara de esquerda fala, não, porque a gente tem que fazer o desencarceramento. Porra, como assim o desencarceramento? Porque tem muita gente que tá lá e não foi julgado. Pô, então a gente tem que mexer no judiciário, que já ganha bem pra caramba. Então, ó, acelera o processo, porque os advogados se matam de trampar. Sim. Então o pessoal do judiciário tem que se matar também. Eu já sou a favor de se construir mais presídios. E você separar melhor isso daí. Porque, porra, mano, o cara errou, o cara fez merda, o cara fez merda. Só que você quer mesmo que ele saia piorado de lá? Pior? Você quer mesmo que ele saia mais esperto? É o próprio judiciário que devolveu o helicóptero pro André do Rap, né? É onde tem essa... Por isso que no meu caso não aparece tanto essa coisa do... É onde o cara anti-horário me tromba, ele fala assim, porra, negão, gosto pra caralho quando você fala da sua vida, quando tá você e o Jamal, o jeito que você cria os seus filhos. Pode crer. Mas não concordo com a sua opinião política. E a gente vai bolando uma ideia da Luz até Guaianazes. Muito legal. Tá ligado? Com o cara que votou Lula com orgulho. Sim. É. Você entendeu? Ô, negão, muito rápido, é muito rápido mesmo. Essa história do Vini Júnior, como é que você combate o racismo e você não rouba a pauta pra vender mais camisa da Nike? Como é que você faz isso? Pô, em primeiro lugar, mano, eu acho que o Vinícius Júnior tá certíssimo. Do jeito que ele tá combatendo, eu não vejo nada de errado. O que eu acho errado é a galera que trata ele como coitado. Sim. Tá ligado? Eu fico muito puto com essa galera porque é sempre isso. Ai, tadinho do Vinícius. Não tem tadinho, irmão. Pra todo mundo vai dar merda. A gente só tem sorte de tá dando merda pra um cara que tem voz, tá ligado? Tem que falar grosso e tem voz pra tentar resolver essa merda que tá dando. Acho muito difícil que resolva. Porque os países lá não existe lei pra resolver isso. Fico muito puto com o apresentador, que eu não sou muito fã de futebol, mas esses clipes acabam aparecendo no Twitter. Eu sou fã do Twitter. Certo. Aí acaba aparecendo no Twitter. Que é o cara que começa a falar do caso do Vinícius Júnior e ao invés de descascar o país, ele passa um panaço pra aquele país e ele começa a descascar o Brasil. Eu falo, caralho, irmão, mas o negócio aconteceu lá.
Descasca Espanha os que na os caras Espanha. tão- Descasca os caras lá. Não, porque o Brasil é isso e aquilo e não sei o quê. Tá, a gente Já tem puxa nossos a pauta, problemas. Pega pra ele a Eu pauta. entendo. Nós temos É isso que eu nossos falei. problemas, tá ligado? Só que assim, porra, o negócio aconteceu É lá. lá. Quando acontecer aqui, a gente senta a Descasca madeira aqui, aqui. exatamente. Mas como aconteceu lá, vamos acontecer lá. E não vamos tratar o Vinícius como coitadinho, mano. Ele não é, irmão. Ele é gigante. Você sabe que tem um livro bom do... Puta, como é que ele chama? Nossa, Laurentino. Não. O que escreveu lá é o Laurentino Gomes, acho que é. Que escreveu 1808, 1822. Ele fez... Tem agora uma trilogia da escravidão. Eu tenho os 2 primeiros volumes. Muito legal. Muito legal. Você quer entender o Brasil? Lê esse livrinho. Você entende o Brasil, cara. Você fala, puta, muito bom. Muito. É esse aí, ó. Esse aí, ó. Tem os 2 primeiros, o terceiro, eu não sei se já saiu o terceiro. Mas muito bom para você entender. Você vai entender o Brasil. Ele fez aquele livro sobre... Que foi quando a família real veio para cá, que depois tem a independência do Brasil, depois ele fez o livro da República, e agora saiu. Bom para um caramba. Você começa a ler e não para de ler. Muito legal. Eu recomendo esse livro para você. Você vai entender onde é que tá o Brasil. Onde é que o bicho pega? Onde é que tá o Brasil? Você entende como é que a coisa é. Você quer ver uma coisa que eu divirjo com o pessoal anti-horário também? É a dívida histórica. Tá ligado? Que a dívida histórica do cara é o seguinte, ó, você é branco, Emílio, você me deve. Já tira essa camisa aí que eu gostei dela. Logo de cara. Já tira. Pra mim, eu acredito em dívida histórica, certo? Sim. Mas a minha dívida histórica, assim, o que eu vi nos meus 43 anos de vida, é que não foi o antepassado de um fulano de tal que ferrou com tudo. Eu vejo sempre que é o político. Eu tenho 43 anos, eu moro há 27 na cidade de Tiradentes. Eu mudei pra lá, tinha um córrego que a gente atravessava pra pegar o busão. Cara, 5 metros no máximo. A gente tá falando de São Paulo, a cidade, o estado mais rico da América Latina. Estamos falando da maior Coab da América Latina. 5 metros no máximo. Eu lembro que os moradores iam lá, cortavam 2 árvores e faziam uma ponte pra acelerar o processo, pra gente não ter que dar a volta no CDHU e tal. Foi super bem planejado, né? A avenida principal do lado e a gente tinha que dar uma puta volta pra chegar nela. Firmeza. Hoje, Emílio, em 2023, você passa nesse mesmo lugar e o que o Estado te deu? Ele te deu um córrego que agora deve ter uns 30 metros de largura, porque de lá pra cá a erosão, chuva e o caramba largou ele. Ele te deu uma ponte feita de ferro, super enferrujada, que às vezes porque quem faz a manutenção são os moradores, e ele deu uns brinquedinhos do lado do córrego. Do lado do córrego, bom? Do lado. Do lado. Velho. Você entendeu? Então, tipo assim, quem me deve? Porque esse mesmo... gente, olha quanto tempo eu tô falando, tempo hein? tá na situação. Fui pra lá com 17 anos, tô com 43, a mesma coisa. Cada vez mais alargando. Cada vez mais prédios sendo construídos. E a Avenida Ragué Bischoff continua só ida e volta, 2 carros vai, 2 carros vem. É isso. Na onde ela é mais larga, 3 carros vai, 2 carros vai, um busão passa, que é E de sábado tem a bendita da feira que trava tudo. Então você tem mais trânsito no sábado... Aliás, no domingo, desculpa, você tem mais trânsito no domingo do que na segunda. Agora, o Tarcísio tá conseguindo chegar com o fura-fila, né, o famoso fura-fila que era do Pita. Lembra do Pita? Lógico. O Pita deu entrada. Se não fosse um bom prefeito. Você entendeu? O Pita deu entrada, agora que ele tá começando a chegar, porque é o Tarcísio. Porque se fosse outro, era o que eu sempre disse, que quem ia ver eram os meus netos. E olha Exatamente. lá. E olha lá, porque eu não botava fé que eu ia ver. A reparação é o Estado que deve. Exato, o Estado me deve. Ô, Alessandro, porra, queria agradecer sua participação. Sempre é muito legal quando você vem Quando aqui chamar é nóis. bater um papo. Não, mas os caras ficam com ciúme lá. Mas é mesmo. Os caras querem falar, não, ele é aqui do... Não, Pessoal, aqui é um inferno. Não, eu já entendi já. Essa emissora é gente bonita, mano. Sempre passa esses feios. Gente bonita. Sabemos disso. Vamos trazer o Alessandro aqui, o canal do Negão e tal. Os caras falam, não, mas ele é do Linha de Frente, aí não sei o quê. Fica tudo bravo. Vai reclamar. É assim a vida.